Os 5 pilares da igreja. Queridos, é muito interessante, porém, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira de Cristo, ela andou um tanto quanto escondida. Muito tempo. Ela foi fortemente perseguida a partir do momento que Constantino converteu-se ao cristianismo. É interessante a história, irmãos. É muito interessante a história. Até Constantino, por volta do ano 300 da nossa época, há 1600 anos atrás, 1700 anos atrás, havia um imperador que precisava ganhar uma luta, ganhar uma batalha. E ele entendeu que Deus dos céus poderia abençoá-lo. E ele foi bem sucedido nessa batalha, e a partir desse momento, ele declarou que o seu reino era cristão. Tornou-se cristão. E a partir desse momento, amados, nasce uma série de situações, uma série de questões religiosas. E com o tempo, passado o tempo, foi desvirtuando, afastando-se da palavra. E por mais de 1200 anos, aqueles que eram fiéis ao Senhor eram fortemente perseguidos. Eles eram amados, eles eram torturados. As piores torturas que vocês possam imaginar passaram os servos de Deus. Momentos extremamente difíceis mesmo. No dia 31 de outubro de 1517, há 500 e poucos anos atrás, Martinho Lutero, que era um sacerdote da Igreja Católica, lendo a Bíblia, ele constatou que alguns ensinamentos não batiam com a Bíblia, não batiam com a palavra. Muitos ensinamentos não estavam de acordo com a palavra. E ele criou 95 teses, afirmações, que ele constatou que não estava de acordo. E fixou essas teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Isto em 1517. A partir desse momento, irmãos, o Senhor age de forma poderosa, de forma grandiosa. E nasce a chamada Reforma Protestante. Aqueles que estavam escondidos, que estavam servindo a Deus, fora da visão das pessoas, foram levantados poderosamente. E o Senhor agiu nestas vidas. E a palavra de Deus foi restabelecida. Vale a pena ressaltar, amados, que até 1500 a Bíblia não era como hoje todo mundo tem. A palavra de Deus somente a igreja tinha, ninguém mais. E quem tinha a Bíblia, e se a igreja soubesse, essa pessoa era castigada, essa pessoa era condenada muitas vezes à morte. No entanto, a partir das 95 teses de Lutero, nasce algo novo, o Senhor levanta algo novo. O Senhor faz que haja a reforma, irmãos. E a partir desse momento, a porta se abre e essa bênção chega até nós. Eis o porquê que hoje nós temos as igrejas, haja vista que foi a porta da reforma que se abriu. Nós vamos falar a respeito dos 5 pilares da igreja. Foram os pilares que Lutero constatou que era necessário que fosse observado pela igreja. São informações extremamente necessárias para os nossos dias. Esses pilares são chamados de sola, e vem do latim que significa somente ou apenas em nossa língua. E os 5 solas são: sola Escritura, somente a Bíblia, a palavra de Deus. Solus Christo, somente Cristo é o Salvador. Sola Gratia, somente a graça perdoa pecados. Sola Fide, somente a fé leva à salvação. Soli Deo Glória, toda a glória somente a Deus. Esses são bases da nossa fé, bases que nós temos que observar, não há como fugir dessa realidade. Eis o porquê que nós vamos falar a respeito desse tema nesta noite. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas nos dar a revelação da palavra, a direção da palavra,
para que nós possamos cada dia mais solidificar a nossa fé, uma fé firme em Ti, Senhor, para que não sejamos abalados pelas dificuldades que surgem. Fala conosco nesta noite, fala conosco, Senhor, fala conosco, Pai, é o nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? O primeiro tópico, somente a Bíblia. Somente a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Queridos, esse texto é o apóstolo Paulo que escreve a Timóteo. Esse texto mostra que somente a palavra de Deus, somente a palavra de Deus tem as informações necessárias, a direção necessária, ensina-nos a andar de fato segundo a vontade do Todo-Poderoso e desta forma, irmãos, nós vamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Mas houve um tempo, irmãos, houve um tempo muito difícil em que a Bíblia estava esquecida. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, até porque não era tão fácil quanto hoje. Se eu quiser, eu imprimo uma Bíblia lá em casa. Fácil, não é? Hoje tudo é fácil. Naqueles tempos, a palavra de Deus era manuscrita. Custava uma verdadeira fortuna. Somente os ricos, os abastados, tinham acesso à palavra de Deus. Isto quando a igreja permitia. E vemos, queridos, que ela era proibida ao povo. O povo, de modo geral, não tinha permissão de ter uma Bíblia na sua casa. A partir do momento que você não tem a palavra, você não ler a Bíblia, que você não tem as informações necessárias a respeito de Deus, tudo que se fala é verdade. Não é assim, amados? Se você não conhece a Bíblia, infelizmente hoje ocorre muito isso, se você não conhece a Bíblia, chega um herege na sua casa, bate na tua porta, você abre, ele lê alguns textos bíblicos e prega para você algo que não existe na própria Bíblia. Mas o fato de você não conhecê-la, como você pode contestar? Se você não conhece, e se o camarada abriu a Bíblia e falou para você, você vai crer. Ah, é verdade, está na Bíblia. Mas não é assim, amados, precisamos conhecer a palavra para que ela seja a nossa regra de fé e prática. A leitura bíblica, ela é o centro, é um dos centros na vida do servo de Deus. O homem de Deus precisa ler a Bíblia, precisa conhecer a palavra, ele precisa entender que somente a Bíblia tem as informações necessárias. Na verdade, é a nossa regra de fé e prática. E assim, amados, se observarmos esses ensinamentos, com certeza teremos uma vida correta diante do Todo-Poderoso. Mas voltando aos tempos de Lutero, naqueles dias, amados, como as pessoas não tinham acesso à palavra, aquilo que a igreja falava era verdade. E toda sorte de enganos, toda sorte de maldades, toda sorte de coisas ruins aconteceu naqueles dias. Foram tempos difíceis, tempos extremamente difíceis, e nós não podemos voltar a este tempo, mas é preciso entender que a Bíblia é fundamental na nossa caminhada com Cristo Jesus. Eu me atrevo a falar, irmãos, se você sabe ler e não ler a Bíblia, não tem conhecimento da palavra, eu acho que você não pode se considerar cristão. Como você pode se considerar cristão se você não conhece quais são as bases da tua fé? É evidente que aqueles que não sabem ler, mas precisam ouvir a palavra para que tenham acesso a ela. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade de ler a palavra de Deus. É preciso conhecer a palavra, é preciso conhecer. A segunda sola, somente Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ouça com atenção. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
O homem Cristo Jesus. Glórias a Deus. Queridos, há um só mediador. Não existe diversos mediadores. Só Jesus é o caminho que conduz o homem a Cristo. Só Jesus é o caminho da salvação, é a porta. Só Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter os pecados perdoados. Portanto, queridos, nós temos que nos apegar, como dizem no popular, nós temos que nos apegar a Cristo. Cristo precisa fazer a diferença na nossa vida, igreja. Jesus precisa fazer a diferença. Somente Cristo, nada além de Cristo, somente Cristo. Infelizmente, amados, nos dias de Lutero, a igreja tinha diversos caminhos para que a pessoa pudesse chegar ao chamado paraíso. Alguns compravam este caminho, outros compravam um título de posse dos céus. E vai por aí. Eram muitas as formas oferecidas pela igreja para que a pessoa tivesse a pseudo-salvação. Assim era nos dias de Lutero. Mas por incrível que pareça, irmãos, a igreja dos dias atuais, a igreja protestante, fruto desta reforma, a igreja protestante, ela regrediu 500 anos, voltou aos tempos antes da reforma, voltou aos tempos pré-reforma. E vemos, queridos, que ela deixou de ser cristocêntrica. Nós vemos que a igreja, ela oferece tantas coisas, mas muitas vezes Jesus está em segundo plano. Por incrível que pareça. Quantos cultos nos quais Jesus não está presente? Ah, mas a igreja está cheia, olha o mover, olha quantas coisas bonitas. Hoje é moda a igreja toda preta. Estão pintando as igrejas de preto porque dá um efeito melhor para as luzes. Ah, fica mais legal o jogo de luzes, para fazer filmagens. Tudo isso é coisa do cão, coisa do capeta, gente. É o homem que tirou Jesus do centro. É o homem que tirou o Cristo do centro. E nós não podemos, de forma alguma, perder Jesus na nossa vida. Não podemos. Um cristão verdadeiro, irmãos, aquele que tem o seu coração, o coração que bate forte, este crê que somente Jesus, não é o cheque, o cartão de crédito, os reais, os dólares e coisas assim, não são estas coisas que hão de nos beneficiar e nos aproximar do Todo-Poderoso, como hoje é ensinado, infelizmente. Nós não podemos confiar também nos homens. A nossa confiança precisa ser em Cristo. A nossa fé precisa estar em Cristo. Infelizmente, amados, muitos líderes nos dias atuais roubam para si a glória que pertence somente a Cristo Jesus. Jeremias capítulo 17, versículo 5, o profeta já afirmava: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É o que nós temos visto hoje, amados. As pessoas que querem um milagre, precisa da cura, precisa da bênção, o que fazem? Correm para o homem. E o que o homem dita como regra, fazem, mas não querem falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, faz o milagre da minha vida. Perderam Jesus de vista, infelizmente, amados. Mas nós precisamos resgatar esta verdade e viver somente Jesus na nossa existência. Terceira sola, somente a graça. Sola gratia, somente a graça. Só a graça perdoa os nossos pecados.
Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Queridos, há um texto mais claro do que este. Como é que você pode ser salvo? Paulo responde, escreve à igreja de Éfeso e diz: vocês são salvos pela graça. Ou seja, você não precisa comprar alguma coisa, pagar alguma coisa. Graça de gratuito, é grátis. Pela graça, a grande misericórdia de Deus, a grande graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, por meio de quê? Da fé, irmãos. Por que por meio da fé? Porque se eu não tiver fé, como posso querer a salvação? Eu tenho que crer. Crer em quê? Crer em Deus, crer que existe salvação, que existe inferno, que eu preciso de restauração e vá por aí. A partir do momento que eu creio nestas coisas, creio naquilo que Deus me ensina, eu vou buscar Deus, vou buscar o Senhor, e Ele há de mover na minha existência, não por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu ofereço, ou seja, o meu coração. Esta que é a verdade. Nos dias de Lutero, lá pelo ano 1500 da nossa época, existia algo chamado indulgências. Indulgências eram uma espécie de títulos que você pagava, e era caro, só os ricos podiam comprar. Você pagava e você recebia uma espécie de título, um papel talvez, e ali estava atestando que você tinha um lugar garantido nos céus. E quantos compraram? E quantos compraram? E descobriram que o lugar existia, mas era no inferno. Foram enganados. Infelizmente, amados, a igreja vendeu lugares no céu. Mas, por incrível que pareça, hoje estão fazendo a mesma coisa. Hoje estão vendendo lugares nos céus. Tem muita igreja chamada protestante que estão vendendo uma espécie de indulgências, oferecendo títulos de cidadão dos céus. E você pode despreocupar porque o teu lugar está garantido. Não é assim, igreja. É pela fé. E quem confia, vive. Vive segundo os princípios de Deus. Ama o Senhor acima de todas as coisas. E nós não podemos fugir desta verdade. Foi Cristo que apagou os nossos pecados. O sangue de Cristo que nos perdoa os pecados. Não são palavras de homens. Não existe sobre a face da terra um homem sequer que possa perdoar pecados. Eu não posso perdoar o teu pecado. Ah, mas pastor, você não pode perdoar pecado? Não, não posso. O bispo não pode perdoar pecados. O apóstolo, ele não perdoa nem os seus próprios pecados. E vai por aí. Só Jesus, eis o porquê que devemos confessar, claro, mediante arrependimento, nossos pecados diariamente. E quando nós pecamos, nós temos que chegar para o Senhor: Deus, eu quero a remissão do meu pecado. Tem que ser assim, irmãos. Não dê bobeira. Por exemplo, somente pela graça. Mas, você vai andando por aí, você comete um pecado qualquer. Pecado é pecado, não tem tamanho, não tem cor, enfim. Você comete um pecado qualquer. O que aconteceu com você? Quando eu me refiro comete um pecado, pecados deliberados, voluntários. Você tomou a decisão de pecar, de agir segundo Satã. Você comete o pecado. Tudo bem, cometeu o pecado, 5, 10, 20, 100 passos, tropeça, cai, bate a cabeça e morre. Se não houver o arrependimento nesse período, mas ela era tão boa, cantava na igreja, ele era pastor, olha que bênção. Não tem jeito, amados. É por isso que nós não podemos guardar pecados no coração. Há um texto bíblico, não me recordo a referência, que diz que nós não podemos deixar a noite cair sobre a nossa ira. Lembram-se do texto? Não deixe a noite cair, ou seja, não vá dormir com o teu coração irado. Tem que confessar.
o quanto antes para que haja perdão. E este entendimento, amados, estava escondido da igreja. Estava escondido porque as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E Lutero, ao traduzir a Bíblia, ele descobriu que era diferente daquilo que ele ensinava. Eis aí o porquê das 95 teses que foram afixadas na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha. E a partir desse momento, amados, esse homem passou por momentos difíceis. Ele foi perseguido duramente pela igreja. As obras não podem salvar ninguém. Não existe boas obras que possam salvar. Obras é resultado de Cristo Jesus no coração. Nunca te esqueças disso. Se você tem Cristo Jesus no teu coração, tens a obrigação de fazer boas obras. Uma igreja verdadeira, amados, ela proclama o perdão dos pecados gratuitamente através de Cristo, por meio de Cristo, sem a necessidade de pagar, de cumprir rituais. Nós precisamos entender que não há rituais para remissão de pecados. Não existe rituais. Não existe rituais. O único ritual é o arrependimento e a confissão de pecado, se assim podemos chamar de rituais. Amém? Quarta sola, somente a fé. Oh, glórias! Somente a fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ouça que afirmação tão clara. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Queridos, o que é viver pela fé? A resposta é tão clara, tão simples. Viver pela fé é fazer a vontade de Deus. Amém? Viver pela fé é fazer a vontade de Deus. Na história do cristianismo, nós constatamos que houve um tempo em que as relíquias, objetos santos, eles eram venerados. As pessoas veneravam toda sorte de coisas. É uma fé errada. Não adianta você venerar, por exemplo, um homem que se foi, partiu para a eternidade. Ele foi um homem perfeito sobre a face da terra, benquisto, fez um monte de coisa, morreu. Não adianta. Ele está no mesmo lugar em que você estará. Essa é a grande verdade. Se viveu com Cristo Jesus, com certeza nos céus. Porém, ele não é mediador. Ele não pode intervir. Haja vista que a Bíblia diz que aqueles que partem não têm mais acesso a esta terra, não sabem o que se passa nesta terra. E a palavra é muito clara com relação a essas questões. Nós temos, amados, de viver a verdade de Cristo Jesus. É preciso experiências profundas com Cristo. Mas não são os objetos que hão de proporcionar essa experiência, mas sim uma vida de total dependência de Deus, uma vida entregue ao Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição técnica de fé. E ainda Hebreus capítulo 11, versículo 6, técnica e bíblica. Sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, glórias! Mas, amados, vamos falar um pouco a respeito da verdadeira fé. Quando as amadas saem por aí evangelizando, provavelmente já encontrou algumas pessoas que dizem: eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé no Senhor. Olha, a minha fé em Deus, você não sabe o tamanho. Queridos, é comum as pessoas falarem isso. Mas o que de fato é a fé? A fé, irmãos, acima de tudo, é compromisso com Deus. Quem tem fé, tem compromisso com Deus. Por quê? Você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você está obrigado a fazer a vontade dele. É assim que está na palavra. Cristo disse: quem me ama, guarda as minhas palavras. E vai além: quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
está no Evangelho de João. Se você tem fé no Senhor, é preciso guardar a palavra, os ensinamentos do Senhor, viver os princípios de Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas. E não são, com certeza, os objetos vendidos nas igrejas hoje, que hão de mudar a tua sorte. Não é o travesseiro ungido, que foi levado a Jerusalém. Não é o óleo, o azeite que trouxeram lá de Israel. Não é a lamparina que vai dissipar as trevas dos teus caminhos. A vassoura ungida que vai limpar, varrer o mal da tua casa. O martelo que há de esmiuçar as pedras do teu caminho. O martelo da justiça que há de fazer a justiça na tua vida. O sal grosso que há de purificar a tua casa. Não são essas coisas, porque as pessoas hoje creem nessas coisas. Se você vai nas igrejas que pregam esses ensinamentos diabólicos, elas estão cheias. Cheias. Porque é mais fácil ter fé naquilo que você vê do que em Cristo Jesus, por incrível que pareça. É mais fácil eu falar para você que isto aqui é uma flor que eu trouxe de Israel. Flor que eu trouxe de Israel, isso aqui foi ungida por um rabino. Rabino não crê em Cristo Jesus, porque eles estão esperando Cristo nascer ainda, porém, vale. Ungido por um rabino, isso aqui é a flor amarela, flor da glória, olha a cor da glória de Deus. R$500 e a glória do Senhor há de encher a tua casa. É mais fácil pagar os R$500 e levar a flor divina para a sua casa, do que crer no Senhor e ter convicção que o Senhor vai te guardar, vai te abençoar, vai te fazer prosperar. O Senhor tem planos, tem objetivos na tua vida, que o Senhor tem tudo na tua existência. E foi isto, amados, que Lutero entendeu e contestou. Eis o porquê que ele lançou esses pilares, essas bases, porque elas são fundamentos reais, válidos para nossas vidas. Os amuletos não têm valor na nossa existência. Nada desse misticismo louco, diabólico, que está sendo disseminado na igreja chamada evangélica tem valor. O que tem valor é o evangelho de Cristo Jesus e precisamos viver Cristo de fato na nossa existência. Ame Jesus, seja de Cristo e veja a glória do eterno na tua vida, na tua existência. Amém? Nós vimos alguns pilares. Somente a Bíblia. Segundo, somente Cristo. Terceiro, somente a graça. Quarto, somente a fé. E o quinto e último pilar, somente a Deus toda a glória. Somente a Deus toda a glória. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Veja que claro, amados, eu sou o Senhor, é Deus falando, através do profeta Isaías, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Queridos, esse texto, entre outros tantos que estão na palavra, mostra que aqueles que adoram objetos, seres humanos, animais e vai por aí, tornam-se idólatras. A palavra diz que esses são idólatras, porque adoram a imagem, adoram a obra ao invés do Criador. É preciso muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos embarcando no mesmo caminho e nos tornamos idólatras. Nós temos que vigiar, irmãos, porque é uma tendência muito grande em errar o caminho. Nós somos tendenciosos em errar o caminho. Por isso o Senhor diz que é preciso vigilância, estarmos atentos. E é necessário, amados, que tudo aquilo que nós fazemos seja para a honra e para a glória do Senhor.
somente para a honra e para a glória do Senhor, somente para Deus, amados, somente para o Todo-Poderoso. Nós temos visto, queridos, que infelizmente, nesses últimos tempos, a igreja tem os seus escolhidos, aqueles que são especiais, e a estes prestam glórias. Adoram, infelizmente. Infelizmente, amados, a igreja chamada protestante está cheio de ídolos. São aqueles pregadores famosos que as pessoas viajam 5.000 quilômetros para vê-lo, tocá-lo. E se ele, porventura, citar o nome daquela pessoa, ela há de concluir: já estou nos céus. Infelizmente é assim, queridos. É uma realidade que nós não temos como questionar, é porque ela está diante dos nossos olhos. Se você liga a televisão, você há de ver o que eu estou falando. Não só no meio evangélico, mas também no meio do cristianismo não evangélico. É a mesma coisa, por incrível que pareça. Os cantores gospel, misericórdia. Cantores gospel, irmãos. Quantas pessoas fazem coisas loucas pelos seus ídolos? Não é? Querem tirar uma foto de qualquer jeito, querem um autógrafo. Vivem dessa forma. Amados, isso é tirar a glória de Deus e colocar sobre o homem. A igreja anda doente, está sofrendo. Infelizmente, amados, a igreja está muito ruim. E nós temos que ter cuidado com todas essas coisas, porque infelizmente é isso que nós temos constatado. Só que nós temos que buscar Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, a Ele darmos toda a honra, toda a glória, somente ao Senhor, somente ao Todo-Poderoso. Por falar em cantores, quantas canções hoje apontam para o homem? Canções, amados, louvor é para louvar. Louvores não é para contar história. Louvor não é para atingir alguém. Louvor não é para colocar alguém no palco. Louvor, irmãos, é para louvar. Louvar quem? A Deus. E nós sabemos que a adoração de homens, adoração de santos, de imagens, entre outras coisas, eram comuns. Infelizmente continua comum em nossos dias. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha só essa afirmação: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Esse texto, irmãos, ele é mais sério do que parece. Ele fecha toda essa realidade. E ele coloca uma pedra de condenação sobre a vida daqueles que andam errados. Veja que diz o apóstolo Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, nós quem? Os apóstolos, ele e os apóstolos, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Queridos, será que o evangelho que é pregado hoje nas igrejas está de acordo com somente a Bíblia? Com somente as Escrituras? Aí é onde entra aquele evangelho açucarado, aquele evangelho gostoso. São os treinadores. Aí você contrata o cara, ele vem na igreja para animar a igreja. Aí eles jogam um tanto de palavras gostosas. Aí todo mundo fica feliz, alegre, sorridente. Mas o evangelho de Cristo não é isso. O evangelho de Cristo chama-nos a atenção para uma mudança de vida, para uma transformação verdadeira na nossa existência. E esse evangelho que é pregado hoje, o evangelho do humor, esse evangelho do otimismo, esse evangelho da prosperidade, esses evangelhos que existem por aí, que fogem à verdade, somente a Bíblia, com certeza, está debaixo dessa condenação. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Algumas
Algumas versões diz anátema. Anátema também é amaldiçoado. Então nós precisamos estar atentos a essa realidade, queridos, e vivermos a verdade na nossa vida. Você quer servir a Deus de fato? Você quer estar com o teu coração em paz com Cristo? Entenda que é somente a Bíblia nossa regra de fé e prática. Que é somente Jesus, o Salvador, o caminho para os céus. Que é somente pela graça, misericórdia, amor, zelo de Deus, a salvação vem através da vontade do Senhor, da grande graça de Deus para com a nossa vida. Ainda, que é somente pela fé. Se não houver fé, fé em Jesus, somente em Jesus, e que toda a honra e toda a glória é para o Senhor. O homem não pode recebê-la, não pode vivenciá-la. Nós temos que honrar e glorificar a Deus todos os dias da nossa vida. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar pedindo para que Deus fixe essa palavra no nosso coração. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque é um ensinamento profundo que nós precisamos para a nossa vida. Que nós possamos observá-lo, praticá-lo no nosso dia. Não nos deixar enganar, Senhor, enganar nesses últimos dias tão difíceis, mas que nós possamos estar firmados na rocha. E Tu és a rocha, ó Cristo, cheios do Espírito Santo, o Espírito que nos guia, que nos dirige, que nos edifica. Ó Deus, seja conosco, abençoa-nos, Pai. Fala com esses amados, Pai, fala com esses que estão ouvindo esta palavra, para que eles sejam edificados, guardados e protegidos por Ti. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, aviva a Tua igreja. Ó Deus, aviva a Tua igreja. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Mensagem 890.